Olá pessoal, vamos prosseguir hoje, trabalhando o nosso coração em relação às curas, amém? Somos todos aqui alunos do Espírito Santo para esse tempo que Deus quer despertar sobre a sua igreja, a consciência sobre a vontade dele é que todos desfrutem de cura. É muito importante nós entendermos, o caráter de Deus, Deus é honesto ou não? Essa é a grande questão. Deus é honesto ou não? O que é a característica de uma pessoa que não é honesta? Uma das características de uma pessoa que não é honesta é que ela não tem preocupação em cumprir com a sua palavra. Sua palavra não vale nada, ou seja, sua palavra não é digna de confiança. Fé é eu, de fato, colocar a palavra de Deus na posição que ela deve estar. A palavra de Deus deve estar 100%, ou seja, a palavra de Deus deve estar para mim no nível de absoluta certeza. Se Deus falou isso, isso vai acontecer. Eu creio nisso, eu me agarro nisso, essa é a verdade. Então isso é muito importante para nós, Jeremias, capítulo 1, verso 12, parte B, diz o seguinte: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo, O verbo velar significa zelar, cuidar, proteger. Ou seja, Deus está atento de forma clara e objetiva para cumprir com a sua palavra. Isso é algo maravilhoso, Em Hebreus capítulo 13, verso de número 8, diz: Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Em outras versões, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, ele é imutável. Amém? Então ele não é aquele que está com um desejo num dia, no outro dia ele está com outro desejo, ele falou uma coisa hoje, mas amanhã já não vale aquilo que ele falou. E por que é importante estar isso aí no nosso coração? Por quê? Porque a substância da fé é a palavra. Amém? Tudo que Deus nos dá por meio da sua palavra, por meio do Espírito e da palavra. Amém? Então isso é muito importante. Nós precisamos ter o nosso coração resolvido acerca da fidelidade de Deus em relação a cumprir a sua palavra. E um dos aspectos claros na palavra de Deus é o desejo de Deus que todos desfrutem de cura, que todos desfrutem de saúde plena. Se nós formos duvidar, se você tiver que duvidar, se eu tiver que duvidar, não vamos duvidar de Deus. Não vamos duvidar de Deus, vamos duvidar das nossas próprias dúvidas. Vamos duvidar desses falsos argumentos, desses sofismas, dessas falsas crenças que estão tão fortes no nosso coração, que encheram o nosso coração de dúvida e de incredulidade. E nós temos que entender algo muito sério aqui hoje, muito sério. Nós precisamos resolver essa questão da incredulidade do nosso coração, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Só que a palavra de Deus ela não se cumpre do ponto de vista, não se manifesta na vida daqueles que duvidam dela. Você não vai se apropriar, ou seja, Deus está falando para você algo, mas você duvida do que Deus está falando. Então, porque você duvida do que Deus está falando, você não vai se apropriar do que Deus está falando. Você não vai poder desfrutar do que Deus está falando. Se eu duvido, eu não vou desfrutar do que Deus está falando. Então, esse é o ponto da fé. Quando eu acredito, quando eu de fato coloco de fato a minha confiança na palavra de Deus, essa palavra se torna algo que operante em minha vida. Então é muito importante nós entendermos isso. Tudo que flui é pela graça, então a graça é a provisão de Deus para uma vida poderosa nele, para uma vida que cumpre o seu propósito, uma vida que expressa a sua vontade, mas entretanto essa graça só é acessada mediante a fé. É uma coisa interessante, Na cruz Jesus morreu por todos, mas nem todos vão estar no céu. Por quê? Porque muitos resolveram não crer no que Deus disse. Muitos resolveram não crer na palavra de Deus. E em muitas áreas da nossa vida acontece isso. Deus está falando lá. Eu levei as suas dores,
Eu levei suas enfermidades e levei suas dores. Eu levei suas enfermidades e levei suas dores. E nós precisamos agora o quê? Trabalhar o nosso coração em relação à incredulidade. Como que eu trabalho o meu coração? Meu irmão, comece a meditar na palavra. E principalmente comece a confessar a palavra. Pega o texto bíblico e vai confessando todos os dias. Todos os dias. Vai confessando, para de confessar o que você está vendo e comece a confessar o que Deus está falando. Para de confessar o que você está vendo e comece a confessar o que Deus está falando. O que é confessar? É concordar com Deus. Quando eu creio que Deus é verdadeiro, que Ele é digno de confiança, eu passo a concordar com Ele. Como que eu concordo com Ele? Confessando, falando o que a palavra dele diz sobre mim, mesmo que o natural, mesmo que os meus sentidos, mesmo que os meus exames estejam falando ao contrário. Eu concordo com Deus. Deus é verdadeiro, a palavra dele é verdadeira. Fique com a palavra de Deus. Confesse, 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 até a incredulidade sair do seu coração, em nome de Jesus. Essa incredulidade vai sair do nosso coração, em nome de Jesus.